dia, nós iremos fazer a apresentação agora do nosso slide, disciplina de farmacognosia com a professora Ana Eta Pinheiro da Silva, e os componentes são Gleiciane Silva Martins, Jaires Matia da Silva, Rebeca Gomes da Silva, Thaís Pereira Nascimento, que sou eu, e o Inanda Egan de Souza Soares. O tema da nossa apresentação é produção de drogas. Droga, ela é uma matéria sem vida que sofreu alguma transformação para servir de base para medicamento, o processo de coleta e conservação, condições genéricas do produto. Chama-se droga em farmacognosia, todo vegetal ou animal, ou ainda uma parte, algum desses seres ou produtos ali, derivados ali diretamente deles. Após eles sofrerem ali um processo de colheita, preparo, conservação, eles ainda continuam ali possuindo a sua composição e propriedades ali que possibilitam seu uso como necessidade ali farmacêutica. A droga, ela é uma matéria servida ali que sofreu alguma transformação para servir de base para medicamentos. O processo de coleta, como já foi falado, a conservação não modifica as condições genéticas do produto, como por exemplo, as folhas de eucaliptos utilizadas ali no tratamento de molegia, do aparelho respiratório, coletada ali simplesmente o vegetal, elas não constituem a droga. Quando, porém, elas são ali submetidas subsequentemente a processo de conservação, como por exemplo secagem, elas passam a constituir a droga. Seja o caso, deixa eu ver, de um fruto, uvas rosadas. Se tratarmos desse fruto ali submetendo o processo de secagem, transformando-o em uva passa, nesse caso, este material, ele não apresenta ali o uso medicinal. Generalidades. A produção de drogas vegetais emprega tanto vegetais silvestres ou espontâneos como vegetais cultivados. A grande maioria das drogas brasileiras é proveniente de vegetais silvestres, ou seja, de processos extrativos. Estas drogas acabam quase sempre possuindo qualidade não suficiente, boa e padronizada. O cultivo das plantas medicinais, elas vêm sofrendo impulso relativamente grande tanto no Brasil como no resto do mundo. Inúmeros campos experimentais de cultivo têm sido destinados quase com exclusividade para o setor de plantas medicinais. Neste campo experimentais, procuram-se adaptar plantas exóticas às novas condições de cultivo, bem como produzir em larga escala vegetais autóctones. A seleção de cultivos de novas variedades são tarefas bastante frequentes nesse tipo de instituições. O melhoramento de plantas medicinais relaciona-se tanto com a maior capacidade de produção de princípios ativos, com a maior resistência a condições desfavoráveis a parasitas. O próximo tópico é fatores intrínsecos. Os fatores intrínsecos relacionados com o meio no qual o vegetal vive podem ser divididos em 3 grupos. Primeiro, climáticos, irradiação e temperatura, climáticos edáficos, água e gás carbônico. Terceiro, edáfico, estrutura física do solo, arejamento, nutrientes minerais, pH e micro-organismos. Os fatores climáticos, eles relacionam-se principalmente com temperatura e radiações, com o ambiente aéreo do vegetal e a temperatura originária de radiação solar. Apresenta seus efeitos genéricos
influindo também sobre o solo. Os limites de temperatura dentro dos quais existe vida vegetal são distantes e certas plantas elas sobrevivem a temperatura localizada entre 40 a 60 graus, abaixo de zero. O ideal de temperatura localizada é entre 3 a 30 graus e, por outro lado, é necessário certa profundidade entre a temperatura do solo e do ar. A variação de temperatura também pode influir nas ruminação. A temperatura também pode influir nas ruminação de sementes. O plantio de sementes a uma certa profundidade depende de fato. A temperatura influi ainda na assimilação e, portanto, no desenvolvimento do vegetal. A temperatura ela influi também sobre a umidade relativa do ambiente, na elaboração de produtos termosensíveis. A planta, por exemplo, o óleo essencial de plantas com glândulas externas pelas glandulares. Climático edáfico. Os fatores climáticos edáficos, eles derivam do relacionamento do clima com o solo, a água e o gás carbônico, integralmente grupo de fatores e vegetal, constantemente retirada do meio ambiente, devolvendo a seguir. O percentual de água do solo, ele tem um valor ideal para cada planta. A água subterrânea, decorrência de precipitação. A transpiração de uma planta ela é fundamental, ocasionada por uma diferença de pressão. Os vegetais cultivados a grandes altitudes apresentam ali certas características morfológicas semelhantes a plantas e lugares quentes. O gás carbônico existe tanto na atmosfera como no solo. A atmosfera ela aparece como um resultante de fungos. No solo deriva do carbonismo de certos micro-organismos. O gás carbônico ele é produzido no solo. Algumas vezes aumenta ali no local de produção e é um fato muito importante no cultivo ali de certas plantas. A presença de micro-organismo no solo é muito importante. O desdobramento também de substâncias nitrogenadas indispensáveis à planta. Deve-se ter a presença de micro-organismos. Certos tipos, principalmente na família de leguminoseal, mantém certos tipos de subiontes. Atitude também na produção de certos princípios ativos de planta. Enquadra-se também nos fatores extrínsecos a maneira de se efetuar o plantio certo e o cuidado dispensados ali à cultura. Edáfico. O fator edáfico, propriamente dito, é relacionado essencialmente com o solo. A estrutura física do solo influi, por exemplo, na permeabilidade da água e na quantidade de dióxido de carbono retido. O alajamento do solo encontra-se ligado também à sua estrutura física. A presença de minerais, a presença de micronutrientes num determinado solo e de importância vital, né, ali para as plantas.
Outro fator importante é o pH do solo. A hortelã, da variedade de Mission, desenvolve-se melhor nos solos, cujo pH encontra-se ao redor de 5. E no caso da variedade de Oxumi, o pH ótimo para o desenvolvimento ao redor de 7. Olá, sou Rebeca Gomes da Silva e irei falar aqui um pouco sobre os fatores extrínsecos, né? Os fatores extrínsecos são aqueles que têm relação com o ambiente no qual o alimento está presente, como a temperatura e a umidade do ambiente, né? E a composição química da atmosfera cujo vegetal, né, está situado. A importância de sabermos, né, esses fatores para sabermos, né, que cada vegetal, cada alimento, ele se desenvolve, se multiplica em um ambiente ou condição diferente, né? Cada alimento vegetal tem o seu ambiente ideal, né, para a sua produção e reprodução. Tem alimentos que é mais ideal ser produzido com bastante umidade, ou com bastante calor, ou com mais frio, né? Um clima mais frio, né? Então, é muito importante sabermos, né? E estudarmos os fatores extrínsecos e intrínsecos também, né? De cada espécie, para termos aquela efetividade maior de produção e reprodução de qualquer e todo vegetal. Obrigada. Fatores intrínsecos. Fatores intrínsecos são aqueles que dizem a respeito às características dos alimentos, sendo eles o pH, atividade de água, a composição química e suas interações. A água ela é definida como parâmetro que é necessário quando está disponível em certo alimento. Essa água ela é indispensável nos alimentos, pois caso a molécula esteja ligada a macromoléculas por forças físicas, não tem como ser utilizadas. Então, por isso, essa é a importância, né, da água no alimento.